agradecer a presença mais uma vez da palestrante nessa noite, Paula Alves. Ela já esteve aqui no mês de maio, que eu já vendo aqui no meu celular. O tema: o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Bem-vinda, muito obrigado pela presença. Pessoal, que vem aqui pode estar, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Novamente é um grande prazer estar aqui com vocês. Então eu agradeço o convite que me foi feito. Muito obrigada. Gratidão a vocês por me receberem hoje. Para que eu possa iniciar o trabalho, eu peço um instante de licença a vocês. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais esta oportunidade que tenho de realizar o trabalho espiritual. Que seja possível contar com o mentor Erasmo Gurgel, me auxiliando no decorrer de mais este trabalho. Em nome de Jesus, que possamos realizar o trabalho de propagação do Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje, então, como nosso irmão falou, tem como tema: o reino dos céus está no meio de vós, dentro de vós. O primeiro livro que eu vou utilizar é o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. E este escritor fala para nós que reino dos céus e reino de Deus tem a mesma significância. Tanto faz, reino dos céus ou reino de Deus. Ele nos explica que para os antigos e para as diversas religiões, o céu é um lugar no alto, considerado a morada dos eleitos de Deus, destinação daqueles que deveriam estar na eternidade em beatífica contemplação. Então seria como um lugar de inércia e estagnação. Então era isso o que eles consideravam como sendo o céu. Para os antigos havia 7 céus em escala ascendente, sendo que o último estágio seria então aquele estágio de felicidade suprema alcançada por aqueles eleitos. Ptolomeu, um astrônomo importante, acreditava que existia 11 céus. Já para os muçulmanos, os céus são 9. Então, nós também consideramos que Jesus utilizou estas expressões em diversas passagens do seu Evangelho. Jesus utiliza essas expressões no sentido objetivo e também no sentido subjetivo. Para falar do sentido objetivo, Jesus fala sobre o mundo exterior, que são os diversos mundos do universo, divididos em 2 categorias, como sendo os lugares felizes. E aí nós nos lembraremos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, no capítulo 3, traz para nós aquela constituição dos mundos. E aí então os lugares felizes sendo os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos, a morada dos anjos, dos seres então perfeitos e puros. Mas como lugares de choro e ranger de dentes, Jesus está falando dos mundos primitivos e dos mundos de expiações e provas como a terra. Então este escritor fala para nós que para aquele espírito que está no mundo de expiação e provas, como é a terra, quando ele consegue adentrar o mundo de regeneração, para ele é como se estivesse adentrando o próprio céu, porque já mudou tudo. É um mundo muito diferente para ele. Então é como se ele estivesse adentrando as portas do céu. Já para falar no sentido subjetivo, Jesus fala do mundo interior. É o céu dentro de cada um de nós. Isso estará relacionado com a fraternidade, a bondade, a paz, o amor, a fé.
É quando você consegue ter uma mente serena, o coração tranquilo, é quando você alcança a paz de consciência. Então, é muito lógico quando nós pensamos assim e quando nós conseguimos abrir o Evangelho e das diversas passagens nós podemos ler o reino de Deus ou o reino dos céus, do qual Jesus se referia tanto. Mas um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus responde: o reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, são passagens lindas que Jesus nos esclarece para que busquemos dentro de nós, muito obrigada, para que busquemos dentro de nós esta satisfação íntima e busquemos dentro de nós o desenvolvimento íntimo, pessoal, a valorização dos nossos sentimentos, o despertar da nossa consciência, a elevação íntima. Outro livro, Em Torno do Mestre, que também é bárbaro, ele diz para nós que o reino de Deus está em nós e nos lembra de outro trechinho do Evangelho de Mateus, agora capítulo 6, versículo 33. Antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Então ele diz: o reino de Deus está dentro de nós, mas como buscar aquilo que está em nós? Então ele nos lembra de várias passagens. Eu vou utilizar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido, do tesouro oculto. Então Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo que foi encontrado por um homem e, movido de grande gozo, foi vender tudo o que possuía e adquiriu aquele campo. Então o escritor diz: o reino de Deus está no nosso espírito, oculto e ignorado. Possuir e não saber é como não possuir. Ter e não saber que tem é como se não tivesse. Por isso a necessidade de procurar. É de inestimável valor o reino de Deus, ou este tesouro oculto. Quem o encontra o coloca acima de tudo. Quando nós conseguimos obter a paz de consciência, a mente serena e tranquila, nós não queremos ficar sem ela. Pensemos, Erasmo diz, numa pessoa que tem insônia. Eu tenho diversos pacientes que dizem: eu não consigo dormir, Paulo. Eu não sei o que eu faço, me inquieto durante a noite, reviro-me para um lado e para o outro. E eu digo: mas o que acontece? Você tem algum problema familiar? Não. Mas o que acontece é um problema financeiro? Não. O que acontece com você? O que te aflige? A pessoa não sabe o motivo. Sabe quando parece que está tudo bem? Ela não sabe responder o motivo daquela inquietação, mas ela não consegue nem mesmo dormir. E isso aflige. Quando ela consegue, por alguma graça divina, o descanso tranquilo e sereno, ela consegue uma noite de paz. Ela acorda feliz, ela acorda radiante. E aí nós falamos: você quer voltar a ter aquela vida que você tinha? Vejam, não tinha motivo nenhum que nós pudéssemos enxergar. Você quer ter aquela vida de antes, de aflição, de agonia, de desespero? Não, eu quero a minha paz. Quando ela encontra paz, ela quer ter paz todos os dias. Existe algo mais precioso do que isso? Será que o dinheiro paga essa boa noite de sono em paz, com tranquilidade que ela teve? Minha irmã falou que não. Será que ela quer trocar esta sensação de bem-estar por qualquer coisa? Um carro, uma casa? É
de inestimável valor esta tranquilidade que você consegue adquirir. Só você sabe como você vai conseguir isso. Mas aí, este escritor nos faz lembrar de uma outra passagem do Evangelho. Em Mateus 13, versículos 45 e 46, a parábola da pérola. E Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um negociador de pérolas que, encontrando uma de alto valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então o escritor diz que isso está relacionado com as energias, as faculdades que estão latentes em nossa alma. É o reino da vida, da imortalidade, do poder que nós temos, mas nós só percebemos isso tudo, pasme, quando nós entramos em contato com as vibrações do mundo espiritual. É aí que nós conseguimos despertar para as grandiosidades que a ferrugem não consome, os ladrões não podem roubar. Existem pessoas que não conseguem compreender isso que estamos falando. Por que será? Porque essas pessoas estão todas voltadas para os bens terrenos, para as alegrias da terra, os prazeres da carne, do mundo. Estas pessoas, elas imaginam que têm uma felicidade, mas é uma pseudo-felicidade. Elas se felicitam hoje com uma festa, com a aquisição de algo que compraram. Erasmo fala, exemplo muito simples. Pensem numa mulher, e existem muitas irmãs assim, e de repente ela fala: estou muito agoniada hoje, eu briguei com meu marido, e eu estou querendo esganar, mas eu já sei o que eu faço, irmã, eu já sei, porque toda vez que eu estou assim, eu vou no shopping, eu gasto horrores, eu compro aqueles sapatinhos lindos que eu adoro, e eu volto para casa me sentindo tão bem. Aí ela olha o sapatinho em casa e chora. Por quê? Se no shopping eu estava me sentindo tão bem provando os sapatinhos, voltei cheia de sacolas e agora aquela alegria já se foi. Ou um homem, Erasmo fala também os prazeres da carne, ele tem a esposa dele em casa. A esposa maravilhosa, simples, modesta, cuida das crianças e da casa de forma impecável. Quando ele chega, a roupa está passada, o pijaminha está na cama, o cheirinho gostoso de comida caseira, prontinho esperando por ele. Mas parece que alguma coisa não está legal. Adivinha o que ele faz? Erasmo mostra para mim um homem segurando um celular. E ali tem mensagens para outra mulher. Não é só uma, nem duas, nem três. Mas ele procura uma satisfação com várias mulheres que não são a esposa. Existem muitas pessoas que buscam em muitas partes satisfações e todas elas estão ligadas aos recursos materiais. Sexo, bens de consumo, tudo o que é perecível, tudo o que se perde. Por que será que a felicidade que buscamos nós não encontramos em parte nenhuma? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então não adianta procurar em parte alguma, porque o reino de Deus está vinculado a uma força interna que é capaz de vencer tudo, mas eu preciso encontrar. Outra passagem, Mateus 13, versículos 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda que um homem semeou no campo. Esta semente é a menor de todas, mas ao haver crescido, ela pode se tornar a maior das hortaliças, se faz árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Isso tudo está relacionado com uma energia de ação e de justiça, é a expansão do reino dentro de nós. E Jesus diz: se vocês não tiverem a justiça superior à dos escribas e dos fariseus, não possuirão o reino de Deus.
correto, o roteiro para conseguir descobrir o tesouro oculto é o cumprimento do dever, é a prática do bem, é a conduta reta. Quando nós nos dispomos a ser aquela esposa que cumpre com seus deveres, que aceita a sua missão de servir no seu lar, quando este marido se compromete com a sua família, quando aquela professora, ela se compromete com seus alunos, quando o funcionário da obra, ele se compromete a ser o melhor funcionário que tem, cumprindo cada um o seu dever, no lugar onde está agradecendo a Deus por aquele lugar, aí sim, ele começa a sentir o reino de Deus dentro dele. Ele começa a sentir. E aí, este escritor também nos lembra de diversos trechos, onde Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que cumprirem, que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outro trecho, Jesus ainda diz: muitos dirão, Senhor, Senhor, nós em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus disse: eu direi, eu não os conheço, afastem-se de mim, vocês que viveram da iniquidade, da injustiça. Pensemos, meus irmãos, o que será a injustiça nos dias de hoje? Erasmo diz que a injustiça, ela vai desde o setor hospitalar até as nossas casas. Isso quer dizer que em todos os lugares nós encontramos injustiça. É aquele paciente que não pode ser atendido porque não tem como pagar a consulta, mas ele está ardendo em febre, ele está com uma dor insuportável, ele está sangrando. Será que o dinheiro é mais importante do que a saúde? Ele não se comprometeu em curar? Nos nossos lares também existem injustiças. É aquela mãe que trata os dois filhos de forma diferente porque tem preferências. Ninguém tem que saber quem que você prefere. Cuide de todos, mesmo que você ame um pouquinho mais este ou aquele, porque nós temos ligações com os nossos familiares, dívidas pretéritas, temos reajustes e naturalmente teremos mais afinidade com um ou com o outro. Quer dizer que a iniquidade está em toda parte, mas ai daquele que tiver participação com o escândalo, ou seja, ai de nós se estivermos ligados a injustiças. Nós temos que ser retos porque somos cristãos, porque nós seguimos Jesus. Outra passagem, Jesus diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, vocês têm por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, o reino de Deus. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiram, estive como um forasteiro e me recolheram, quando estive enfermo ou preso, vocês me visitaram. Então os justos perguntaram: Senhor, quando foi que te assistimos? Quando o Senhor esteve nestas condições? Então ele dirá: todas as vezes que assistiram um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que vocês assistiram. Então é este o reino. O reino está preparado a estas pessoas todas que fazem a caridade, que conseguem tirar de si para ofertar ao outro suas roupas, seus calçados, seus alimentos, mas também a sua expressão mais amorosa. Conseguem fornecer ao outro o seu consolo, a sua gratidão, a sua atitude sincera de beneficiá-lo dentro das suas necessidades, sejam elas quais forem, porque colocou-se em segundo plano para assistir o próximo. Estes terão o reino por herança, por justiça de Deus. Mas vamos mudar de livro. Nós vamos falar então do livro Parábolas
fórmulas terapêuticas de alívio de cerqueira filho. Este livro é excelente. E ele explica para nós que estas parábolas que citei são parábolas da autoconsciência ou do despertar da consciência. Este escritor vai nos lembrar que as leis divinas estão em nossa consciência, em germe, como uma semente. Precisa ser germinada para que possa frutificar. Ele também nos lembra que no Livro dos Espíritos, na questão 115, os Espíritos falam para Kardec que todos nós, encarnados e desencarnados, fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós temos a missão de evoluirmos para alcançarmos a felicidade plena e assim nos aproximarmos de Deus. Ele também vai falar para nós que o princípio inteligente vai evoluir em todos os reinos da natureza e vai passar pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal. Mas quando ele chega no reino nominal, ele ainda é simples e ignorante, porém dotado de livre-arbítrio, o que quer dizer que ele passa do primitivismo à angelitude, do átomo ao arcanjo. Ele vai se transformando progressivamente até se tornar espírito, e assim ele entra no período de humanização, com consciência do futuro, com capacidade de distinguir bem e mal e também com responsabilidade dos seus atos. Ele explica para nós que, da mesma forma que a menor semente pode se transformar numa árvore belíssima, assim também é no processo de espiritualização do ser, no processo de transformação de cada um de nós. Quando o homem ele tem livre-arbítrio e ele tem também capacidade de distinguir essas leis divinas que estão presentes em sua consciência, ele vai evoluindo, até que ele consegue crescer em plenitude e ele consegue então abrigar outros seres nos seus ramos. Estes outros seres, que são as aves do céu, para nós são todos os seres que estão à nossa volta e que nós assumimos a tutela deles. Pode ser seus filhos? Pode. Pode ser seus netos? Pode. Podem ser os aluninhos daquela professora, podem ser os pacientes de alguém que trabalha na área da saúde, podem ser os evangelizandos de uma evangelizadora. Então, todos nós, de alguma maneira, temos seres que podem se abrigar em nossos ramos. Quem são os seres que você abriga em seus ramos? Porque o ser consciencial, ou seja, com o despertar da consciência, o ser consciencial, ele consegue abrigar seres em seus ramos e consegue colocar estes seres em evolução. Ele auxilia para que estes seres também despertem e também progridam rumo a Deus. Consequentemente, para alcançarmos este reino de Deus, para que ele seja conseguido por nós, nós devemos ter vontade de alcançá-lo. Não adianta eu chegar aqui e falar com a minha filha: menina, você tem que se esforçar mais. Você procura uma leitura, você procura uma prece, você vai para a evangelização, mas essa menina vai fazer 15 anos. E de repente, até aqui, eu consegui levá-la para a evangelização. Mas será que nos próximos anos ela vai querer? Daqui a pouco ela se tornará uma adulta. Até aqui, eu tentei abrigá-la em meus ramos, mas se na fase adulta ela não quiser, eu tenho como conduzir? A pessoa tem que desejar, ela tem que querer avançar pelo caminho que leva a Deus. Este querer exige esforço da nossa parte. E quando ela se esforça realmente, ela consegue adquirir o bem e as virtudes
virtudes essenciais que fazem parte do seu ser. É necessário que isso aconteça para que você consiga realmente encontrar o tesouro, e quando você desperta de posse de tudo isso, você consegue encontrar este tesouro que está oculto dentro de você, e aí você vai se esforçar muito mais para que você possa nutrir, e este tesouro ainda se amplie muito mais a partir do ser e não mais do ter. Porque você já compreendeu que são essas virtudes essenciais que estão dentro de você que fazem este reino tão glorioso, cheio de tesouros imensuráveis. Então você se esforça para ser uma pessoa cada vez melhor. Para isso é necessário deixar o velho homem para trás e tomar posse do novo homem, como Paulo nos ensinou. Você faz um reajuste e para isso precisa de autoconhecimento e autotransformação. Como é que eu posso fazer isso se eu não reconheço o que existe dentro de mim? Então precisa de uma análise. A gente fala de reforma íntima, pode ser assim? Eu preciso saber quem eu sou. Fazer uma análise justa, correta, é a humildade, é a medida justa de si mesmo. Saber quem eu sou, quais são as minhas virtudes, porque eu já adquiri isso de outras vidas. Saber quais ainda são as minhas mazelas morais, para que eu possa eliminá-la, junto com o velho homem, que eu não permito que habite mais em mim, porque eu preciso me reformar em Jesus. Aí sim, de posse do novo homem, eu consigo encontrar este tesouro dentro de mim. É aí que eu vou conseguir me tornar uma pessoa cada vez melhor, mais equilibrada, e desta maneira eu conseguirei encontrar a felicidade plena, mesmo aqui neste mundo de provas e expiações. Eu consigo dormir em paz desse jeito? Eu consigo, apesar das tribulações do mundo, apesar de todas as dificuldades daqueles que me cercam, porque sim, meus irmãos, muitas vezes o meu marido e a minha filha, eles também enfrentaram provas que são individuais, que não têm necessariamente a ver com a minha pessoa, são provas para eles. E eu vejo às vezes os meus familiares na tribulação, mas ainda assim eu tenho a pacificação dentro de mim, porque eu compreendo que cada provação já está escrita para que eles possam avançar rumo a Deus, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam progredir. Eu oro por eles, eu auxilio da forma que for possível, mas eu não padecerei, porque o reino de Deus já está dentro de mim. Tudo se modificou para esta nova pessoa que eu me tornei. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, em se tratando de virtude, Kardec, por intermédio de espíritos, Nicolas François Madeleine, em Paris, 1863, eles falam para Kardec que a virtude é o conjunto de qualidades que constituem o homem virtuoso, e são elas: ser bom, modesto, caridoso, estas e laborioso. Muito obrigada ao Erasmo. E laborioso, estas são as virtudes do homem de bem, do homem virtuoso, mas também são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desordam e atenuam. Então, claro, meus irmãos, estamos rumo à perfeição, longe ainda de adquirir esta perfeição tão sonhada. Claro que, por mais que eu me esforce, eu ainda terei muito a alcançar. Precisa de esforço diário. Estes espíritos também informam que todas as vezes que um homem bom, ele realiza boas ações, ele faz o bem, ele sente dentro de si uma satisfação íntima, que também é o reino de Deus. Todas as vezes que eu promovo o bem aos meus irmãos, sem desejar nada em troca, eu sinto uma satisfação dentro de mim. Mas eles dizem, nós não podemos fazer com que isso se mostre aos demais,
porque senão esta boa ação que eu fiz vira amor próprio, esta ostentação de atitudes positivas e ações do bem podem acabar com tudo que eu fiz, porque eu estou utilizando o meu amor próprio para me mostrar na sociedade. Então eles ainda dizem que nós devemos afastar de nós todos os pensamentos de egoísmo, de vaidade, de amor próprio, para que realmente possamos avançar neste caminho, onde eu estou tentando adquirir as virtudes essenciais para o meu reino de Deus. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, ele diz para nós que o poder humano não está ligado ao reino de Deus. Como nós dissemos, nada a ver com as futilidades do mundo material, não é nada disso. Ele diz que o reino de Deus está no nosso íntimo, mas no mundo existem muitos homens que estão semi-cegos. Eles não conseguem perceber o reino de Deus divino e imortal. Por quê? Porque ainda estão deslumbrados com a matéria, com as aquisições materiais, como se isso realmente fosse trazer felicidade. Ainda no livro Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 177, ele também fala para nós que o Mestre asseverou que a satisfação íntima estaria dentro de cada um de nós, o reino de Deus estaria dentro de cada um de nós, e para a edificação deste reino, cada um de nós deveria buscar esforço, ordem, progresso. Cada um de nós deveria estar ligado ao trabalho metódico, aos desígnios do Mestre Jesus. Aí sim nós poderíamos encontrar o reino de Deus. Ele ainda nos diz: não te inquiete pelas dificuldades de ontem, não te prenda aos obstáculos do amanhã, viva e age bem hoje, equilibra-te e vencerá. Então nós precisamos fazer tudo isso sempre tendo em mente que Deus está cuidando de cada um de nós e envia para junto de nós seres bondosos, amigos espirituais que buscam nos inspirar, que buscam nos conduzir justamente para que estejamos cumprindo o nosso dever, caminhando na retidão, para que encontremos este tesouro. Eu vou ler o trecho de um livro, do livro que eu trouxe hoje. E aí, este livro foi um livro que é um livro que a gente está trabalhando este ano. Eu escrevo psicografias. Então aqui está o livro Cartas do Erasmo 2021, do qual eu sou médium psicógrafa, por Erasmo Gurgel, meu mentor. Então vamos lá. O importante não é a imagem que as outras pessoas têm de você, mas o julgamento que você tem de si mesmo. Eu me dedicava para ensinar. As letras foram a minha paixão. Os conhecimentos adquiridos nos livram das amarras psicológicas de negação e privações diversas. Eu sempre acreditei que o homem instruído poderia avançar rumo ao progresso e bem-estar. Por isso, eu me preparei para ser professor. Eu desejava que eles compreendessem o quanto o aprendizado é a maior riqueza que podemos adquirir, porque ele nunca se perde. Ninguém pode roubar ou aniquilar. O homem instruído sabe que necessita progredir cada vez mais e se coloca no seu devido lugar. Conhece a si mesmo e, portanto, não é arrogante, presunçoso, mesquinho e orgulhoso. Pelo contrário, se coloca em situação de igualdade com todas as pessoas que podem acrescentar em sua vida com outros conhecimentos variados, conhecimentos de vida e de todas as ciências que ele desconhece. Eu desejei que eles tivessem fome de saber e que pudessem se esforçar para avançar dentro de sua própria conjectura mental. Porém, eles me achavam enfadonho, louco, fanático. Ninguém nunca quis se esclarecer. Parecia que era perder tempo
sempre tinham coisas mais importantes para se dedicarem. Como as bobagens da vida confundem a mente humana, qualquer tolice, qualquer leviandade atraíam mais. Pessoas que ridicularizavam o ser humano, pessoas que arrastavam até a ponte da perdição e da falta de escrúpulo. Vícios de todos os tipos e perversidades atraíam mais. Eu sei o que passa aquele que deseja informar. É trabalho de formiga que cansa e desanima por diversas vezes, é missão. Apenas pessoas que se prepararam por décadas nos planos espirituais podem suportar tanta resignação e boa vontade por um trabalho que raros desejam observar. Enquanto estive encarnado, eu observei o trabalho de uma vida e imaginei que nunca fossem notar o quanto poderia ser produtivo, mas no íntimo eu sabia que era isso que eu estava fadado a executar, era o meu plano. Então, eu fui até o fim, me envolvendo com estudos e falando aos poucos aos que desejavam me ouvir. O trabalho sério e dedicado reúne poucos ouvintes, mas eu não me desviei. Quando cheguei aqui, tive uma agradável surpresa. Eu revi cenas do passado e encontrei com pupilos que me agradeceram cordiais. Eu entendi que para muitos deles o meu trabalho desviou do mal. Para muitos foi a luz que conduziu para um caminho de retidão, onde realizaram seus deveres com gratidão. Eu fui o exemplo de alguns e isso me bastou. Eu sou feliz por saber que concretizei o que estava predestinado a cumprir. O importante não é a imagem que as outras pessoas têm de você, mas o julgamento que você tem de si mesmo. Cada um de nós deve saber quem é e para o que deve se esforçar. Não desanime. Se um ou dois conseguirem compreender o que você fala, e se isso for produtivo para estas duas pessoas, você pode dormir em paz. Isidoro. E com isso nós trazemos a reflexão de hoje. Nós questionamos a vocês, meus irmãos, será que nós já encontramos o reino dos céus? Será que nós já conseguimos dormir em paz? Já conseguimos ter esta paz na nossa consciência, termos o coração sereno? Será que nos dias de hoje nós já conseguimos ver as turbulações do mundo, as turbulências do mundo? Mas ao invés de nos desesperarmos com todos, erguermos os olhos para os céus e pedimos que Deus nos ampare com toda esta serenidade, conscientes de que aqui neste mundo existem tantos sofredores, são muitos doentes e muitos criminosos que precisam passar por uma purificação necessária. Então, encontrarmos o reino dos céus é estarmos cientes de que nós precisamos trilhar todas as turbulências deste mundo, levando a luz que já se acendeu dentro de nós. Eu agradeço muito a oportunidade que me foi dada nesta noite com vocês, para que possamos finalizar a palestra de hoje. Eu ainda informo a vocês que, com toda certeza, os amigos espirituais estão facilitando as nossas jornadas, sempre facilitando o progresso de cada um, e que todas as vezes que estejamos cientes da necessidade que temos de avançar, de nos desenvolvermos, quando nós estamos silenciosos, resignados, basta um pensamento, basta que estejamos então dispostos a atrair estes seres que também, para alguns escritores, são como as aves dos céus que vêm para os nossos ninhos, os amigos espirituais que sempre estarão no nosso contato quando estivermos adotando posturas sinceras de paz, daquela pessoa que deseja auxiliar na sociedade, deseja se transformar, ser melhor para o todo. E assim, estas aves dos céus, que são estes mensageiros, estes espíritos benditos do Senhor, podem vir até nós, trazendo estas mensagens de acalanto, estas inspirações,
esta presença que nós sentimos, ou então aquele sonho que te deixa sentir tão bem, tão esperançosa de que dias melhores virão. Basta uma atitude sincera na necessidade de renovação para que eles possam ser atraídos para nós. E desta maneira nós conseguiremos sim, pouco a pouco, encontrar este reino dos céus. E aí sim, nós teremos luz a brilhar da forma que Jesus pediu: sejam a luz do mundo e o sal da terra. Tão diferente da maioria, tão diferente daqueles que ainda acreditam que o importante é ter, nós teremos sempre em mente que o importante é o ser, importante em todas as ocasiões da nossa vida, independente dos nossos trajes, independente da nossa linguagem ou da nossa posição social. O importante é tudo isso que nos constitui, o que nos faz ser a Paula, a Maria, a Joana, o Alfredo. É o que faz de nós seres imortais, dotados de tudo aquilo que ninguém pode tirar de nós. Isso é o que é importante e é o que precisamos valorizar. As verdadeiras essências de cada pessoa que fiquem sempre em evidência por nós, em todos os lugares que estivermos passando. Quando cada um de nós puder se posicionar neste mundo com estes verdadeiros valores que são as riquezas que trazemos, aí sim nós começaremos a trabalhar para o bem de toda esta nação, de todo mundo. Nós falamos sempre que é quando o bem não se oculta, é quando, apesar de tudo, de todas as aparências, nós podemos nos mostrar como cristãos que somos, mas para isso precisa de melhoria individual. Como é que eu posso me portar neste mundo sem a luz própria do ser imortal? Então eu preciso me pôr para brilhar, para resplandecer diante de todos e que todos possam contar comigo em quaisquer circunstâncias, por mais limitada que eu seja. Como eu disse, cada um tem a sua prova, mas que possamos encorajar que as pessoas passem por elas resignados, não imaginando que Deus castiga ou que Deus quer para nós o nosso sofrimento. Pelo contrário, sabendo que tudo o que passamos é em decorrência destas leis divinas que estamos infringindo, conscientes ou inconscientes. Então que essas pessoas possam contar conosco e que nós possamos contar uns com os outros, apesar de tudo, apesar de todos. Agora sim, para que possamos finalizar a palestra de hoje, eu peço, meus irmãos, me acompanhem